Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Por que existem aparições em cemitério? Qual a relação dos mortos com o cemitério? Você tem medo de cemitério ou de mortos? E é pecado ter medo de aparições, de andar no cemitério ou medo de mortos? Isso é normal? Um crente pode ter medo? Vamos ver nesse vídeo aqui todas as respostas para aparições e qual a relação dos mortos com o cemitério. Por que fazem trabalho de feitiçaria no cemitério? Vamos ver por quê. E aí embaixo de você tem um botão de clicar em gostei. Clique aí para que o Google divulgue para mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva. Aparições de mortos já existia desde os tempos bíblicos e a possibilidade e a crença nisso já existia desde os tempos bíblicos. Você não viu que Saul foi consultar a feiticeira para falar com Samuel? Porque já existia a crença de falar com mortos. Ou pelo menos a hipótese disso. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para seus discípulos e eles ficaram com medo, achando que era um espírito. Se eles creram nisso, é porque a possibilidade de aparições existem, tanto a possibilidade quanto a crença. Também o caso do gadareno, do endemoniado que morava no cemitério. Por quê? Vamos analisar primeiro esses dois casos e saber o que está por trás disso e as possibilidades. Ter medo de mortos, de aparições, de cemitério, não é pecado, porque o ser humano tem suas limitações. O ser humano é limitado, mesmo sendo um crente fiel. Os discípulos ficaram com medo de Jesus? E será se eles pecaram? Claro que não. O medo de mortos, bem como qualquer coisa relacionada à morte, como cemitério, por exemplo, se chama necrofobia. Veja na sua tela. Necrofobia. No grego, necros quer dizer cadáver e phobos, com ph, quer dizer medo. Nesse caso, é um medo exagerado de algo que não tem poder para causar dano algum, porque os mortos não voltam e tem coisa por trás disso que já vamos ver aqui também. Só ter calma e assistir até o final. Veja o que Jesus disse quando seus discípulos ficaram com medo quando o viram depois de ter ressuscitado. Veja aí Lucas 24, 37. E eles, espantados, se referindo aos discípulos quando viram Jesus, e atemorizados, pensavam que via um espírito. Então Jesus disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, Jesus. Tocai e vede, viu? Jesus ressuscitado podia tocar nele, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus não era um espírito. Ele ressuscitou com o corpo glorificado, transformado. Fica claro, então, que a possibilidade de aparições existe. Também vemos que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Podia ser tocado. Jesus se alimentou com eles. E com esse corpo que Jesus estava, é o mesmo corpo que os salvos terão na eternidade. Filipenses 3, verso 20 e 21. Ali prova que todos os salvos terão o mesmo corpo que Jesus tem. Outra prova que os discípulos de Jesus tinham medo de fantasma foi quando Jesus andou sobre o mar. Quando os seus discípulos viram Jesus andando no mar, eles gritaram com medo, achando que era um fantasma. Isso está em Mateus 14, verso 26.
Veja 2 exemplos dos discípulos com medo de Jesus pensando que era fantasma. Então, se você tem medo de fantasma, fique tranquilo que você não vai perder a sua salvação por causa disso. E até aqueles que dizem que não têm medo, mas eu não acredito que eles ficariam sozinhos no cemitério à meia-noite. Os mortos não vão aparecer, mas a chance de um demônio pregar um susto na pessoa existe. E se um morto aparecer para você, expulsa. Expulsa. Se um parente seu, se um familiar teu que morreu aparecer para você, expulsa, que é um demônio. Agora vamos ao caso do Gadareno. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros e ele era endemoniado. E qual a relação dos mortos com o cemitério? Pois até no tempo bíblico já existia isso. Vamos ver agora e vamos ler o trecho que fala do Gadareno. Só um trechinho só para contextualizar o assunto. Marcos 5, verso 1 ao 3. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Viu? Ele estava nos sepulcros. Um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Veja, um endemoniado que morava no cemitério. A Bíblia diz, Jó, capítulo 7, do verso 9 ao 10, que os mortos não voltam mais. Vamos ver, leia na sua tela. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Viu? Morto não volta nunca mais. Ele não sobe da sepultura. Nunca mais tornará para a sua casa. Então, se o morto aparecer para você na sua casa, um familiar teu, expulsa que é demônio. Se no cemitério aparecer algo, expulsa que é demônio. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Veja de volta na sua tela. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Consultar mortos está consultando demônio. E esses um que pega uma caneta na mão e fecha o olho e faz aquela carta, eu esqueci o nome que diz aquilo, e escreve uma mensagem do morto para o seu familiar. É mentira de Satanás. Mortos não sabem coisa nenhuma. Aqui diz, ó, veja, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até seu amor, seu ódio e sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A relação dos mortos com a vida terrena encerrou. Os mortos não têm nenhuma relação com a vida terrena. Não lembra de nada. De nada, 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 nada. Encerrou as atividades terrenas de qualquer pessoa. Encerra-se na sua morte. Quando aparece, é demônio. Então, se alguém aparecer para você, expulsa. Fica claro que aparições de mortos nada mais é que demônios que se transfiguram na aparência da pessoa falecida, tanto para assustar, quanto para pensar que o espírito está vagando ou está no céu e voltou e apareceu para ela. Paulo disse que Satanás se transfigura em anjo de luz. E o que dirá em ser humano? Ainda que o morto traga uma mensagem verdadeira para você, que lembre de algo real, expulsa que é demônio, porque demônios também sabem da tua vida. Manifestações espirituais no cemitério ou qualquer outro lugar é manifestação de demônios para confundir a pessoa e desviá-la da verdade bíblica, que afirma que os mortos não voltam. Vá para o paraíso ou vá para o inferno, o morto não volta nunca mais. Provamos isso na parábola do rico e Lázaro. Então ali Abraão deixou claro que é impossível um morto voltar à terra, avisar alguma coisa. E vemos até trabalhos de feitiçaria no cemitério
para relacionar o trabalho com os mortos. Não passa de uma enganação de Satanás. Se você procurar no YouTube ou no TikTok, você acha pessoas fazendo trabalho no cemitério. Os mortos, todos os mortos que estão sepultados no cemitério, não sabem de nada. A relação deles com a vida terrena foi encerrada. São demônios que fazem aparições e manifestações no cemitério, tanto para amedrontar, assustar e confundir a mente e desviar a pessoa da palavra de Deus. É essa a intenção do diabo. A missão do diabo é enganar mesmo. O nome já diz tudo. Satanás significa adversário e diabo enganador. O nome dele já diz tudo. A missão dele é enganar a pessoa. Então, cemitério não tem problema algum. O risco de um demônio assustar a pessoa existe. Eu já vi casos aqui na internet até de pessoas que trabalham em funerária, já ter visto aparições. Eu já vi casos de pessoas aqui relatando pela internet que trabalham em hospital, que já viu mortos. Uma mulher esses dias disse, num relato dela, segundo o que ela disse, foi no TikTok, que uma pessoa estava em fase terminal e ela viu a pessoa andando no corredor, sendo que a pessoa estava lá deitada em fase terminal. Então são demônios. Essas coisas são reais e é possível acontecer sim, mas expulsa porque não são os mortos, são demônios para assustar você e qualquer outra pessoa, né? E o correto é não se envolver e não desafiar esse tipo de coisa, porque coisas espirituais não se brinca. É isso aí, dá um joinha se gostou, escreva se não for inscrito e até o próximo.